Independentemente se for Castelo Rá-Tim-Bum ou Pokémon, Sailor Moon ou Vila Sésamo, muitos de nós associamos algumas séries a boas lembranças de infância. Mas especialmente quando ficamos mais velhos, percebemos que algumas dessas supostas séries infantis talvez não sejam tão inocentes quanto pareciam. Hoje, mostraremos para vocês 7 séries infantis conhecidas que foram longe demais. Entre elas, estão programas com piadas extremamente ofensivas, séries infantis que causaram polêmica com conteúdo xenofóbico e até mesmo episódios que foram completamente proibidos. Enquanto isso, vai deixando nos comentários qual é ou foi a sua série infantil favorita. Começando com o número 7, temos As Meninas Superpoderosas. As Meninas Superpoderosas são 3 pequenas super-heroínas que têm a missão de proteger a cidade de Townsville de monstros e outros vilões. A série foi um sucesso absoluto no final dos anos 90 em todo o mundo e teve um reboot em 2016. Mas para muitos pais, os episódios mais antigos são simplesmente demais, pois sempre há piadas e cenas sugestivas que se dirigem subliminalmente aos adultos. Por exemplo, a secretária Sarah Bellon é sempre retratada extremamente sedutora, sempre e apenas do pescoço para baixo, e vive em um endereço com duplo sentido. Yodelinda Valley número 69. Em outra cena, Docinho coloca algo na bolsa do pai antes de um encontro, claramente destinado à contracepção. Com uma cena, no entanto, os produtores claramente exageraram além da conta, que é a cena em que o lápis do prefeito quebra e Sarah Bellon o ajuda a apontá-lo. Os dedos do professor e o lápis têm claramente a forma de um órgão masculino, e o prefeito se diverte demais ao apontá-lo. E vejam vocês, há uma série inteirinha dessas cenas, o que levou muitos críticos, principalmente nos Estados Unidos, a protestarem. Eles pediram o cancelamento da série e sugeriram aos pais a proibirem seus filhos de assistir ao programa. Vamos agora falar de uma popular série de desenho animado que sempre desperta a raiva de muitos pais conservadores. Isso porque há poucas outras séries infantis que contenham tantas cenas controversas e piadas sugestivas quanto Bob Esponja Calça Quadrada. Seja quando sua lesma Gary o pega assistindo a filmes eróticos subaquáticos, ou quando ele brinca com preservativos, muitas das cenas são claramente direcionadas a adultos. Em um episódio, porém, os produtores da série parecem ter ido longe demais para muitas pessoas. No episódio Siri de Quarentena, da 12ª temporada, uma pandemia traiçoeira se espalha pelo Siri Cascudo. Pouco a pouco, todos os convidados presentes são infectados pela doença estranha e exibem sintomas diferentes, alguns bastante assustadores. Aqueles que são suspeitos de carregar o vírus são evitados e jogados em um freezer. O oficial de saúde pública fica completamente sobrecarregado com um estranho surto e comete erros graves. O episódio lembra muito o surto da pandemia de coronavírus e, na verdade, deveria ter sido exibido na primavera de 2021 nos Estados Unidos. No entanto, foi considerado muito arriscado para o canal Nickelodeon, que colocou o episódio na lista negra e proibiu sua transmissão. Por um lado, as crianças não devem ser assustadas e traumatizadas. Por outro lado, a trama refletiria o aumento da violência anti-asiática nos Estados Unidos. Desde o início da pandemia, as comunidades asiáticas têm sofrido um aumento da discriminação e do ódio racista nos Estados Unidos. O episódio já foi exibido em alguns países europeus, mas está proibido em DVDs e serviços de streaming por tempo indeterminado. Ainda falando sobre Bob Esponja, vamos para um episódio que não causou agitação com piadas obscenas ou grosseiras, mas sim porque foi especialmente sério e até triste. Estamos falando do episódio O Paraíso do Lula Molusco, da 2ª temporada. Nesse episódio, o Lula Molusco está tão irritado com Bob Esponja e Patrick que decide deixar o fundo do mar e se mudar para o Paraíso do Lula Molusco para sempre. Lá, o mundo parece perfeitamente ideal. Todos parecem com Lula Molusco e têm os mesmos interesses. No começo, ele experimenta a felicidade perfeita, mas logo o Lula Molusco não suporta mais a monotonia e entra em uma profunda depressão. O episódio mostra claramente que a felicidade incondicional nunca é alcançada e que você sempre precisa das nuances da vida para apreciar os destaques.
Essa é uma mensagem importante, mas muitos críticos acreditam que o conteúdo sério do episódio foi longe demais. Eles acreditavam que o tema perturbaria muitas crianças e eram contra a transmissão. Sem sucesso, o episódio é transmitido ainda hoje e é especialmente popular entre os fãs adultos. Continuamos com o número 5 e as séries de um produtor controverso: Drake e Josh, iCarly, Zoey 101 e Sammy Cat. Todas essas séries da Nickelodeon são da autoria do roteirista e produtor americano Dan Schneider, que sempre incluía cenas ambíguas em suas séries. A cena mais escandalosa provavelmente é aquela em que Ariana Grande, a Cat da série Sammy Cat, coloca o seu dedão do pé na boca e olha para a câmera com olhos arregalados. Também na série Victorious, há closes das cenas em que Victoria Justice deixa seus pés nus serem cobertos de ketchup para então fazer uma dancinha com eles. Existem também cenas perturbadoras de pés de Janet McCurdy e de muitas outras atrizes que já trabalharam em séries produzidas por Schneider. Para muitos espectadores muito jovens, essas cenas provavelmente não são condenáveis. Mas os mais velhos sabem muito bem porque essas cenas vão longe demais, especialmente porque agora existem acusações graves contra Dan Schneider. Supostamente, ele teria assediado gravemente suas jovens atrizes e colecionado fotos de seus pés em seu computador pessoal. A Nickelodeon cortou a colaboração com Schneider em 2018. Continuamos com uma série infantil da televisão dinamarquesa que provocou um debate intenso no ano passado. Estamos falando da série John Dillermand, relativamente desconhecida no Brasil. Dillermand é a palavra dinamarquesa para pênis, e é exatamente disso que a série se trata. O protagonista, vestindo um maiô vermelho listrado, tem um órgão genital bastante longo, com o qual ele pode realizar verdadeiras maravilhas e viver as maiores aventuras. O programa é voltado para crianças entre 4 e 8 anos, e tem como objetivo fazê-las rir. Muitos críticos, no entanto, não acharam graça no início do ano e protestaram contra a emissora DR Ramazian. Eles reclamaram que os criadores retratavam o órgão genital masculino como todo-poderoso e viam a igualdade de gênero em perigo. Pais muito conservadores achavam que era absolutamente inaceitável abordar temas relacionados aos órgãos genitais e afirmam que algo assim não deveria ser exibido na televisão. A emissora discordou e argumentou que crianças entre 4 e 8 anos adoram coisas embaraçosas, proibidas e transgressoras como John Dillermand. Eles se mantiveram firmes em relação ao seu amado protagonista, e agora ele é uma estrela da televisão dinamarquesa. Continuamos com a série infantil alemã Willi Wills Wissen, que significa Willi Quer Saber, que foi transmitida no canal infantil até 2010. No programa, o repórter Willi Weitzel apresentava vários temas e profissões e tentava despertar o interesse de seus jovens espectadores. Em geral, representantes e pessoas de diferentes lugares eram acompanhados e entrevistados por Willi Weitzel. Na verdade, o programa tinha um núcleo louvável, mas há alguns anos, mais de 10 anos depois que o programa foi cancelado, houve uma grande polêmica. Em junho de 2020, um canal no YouTube carregou uma compilação de vários trechos curtos do programa intitulado Willi Wills Wissen – Clipe sem contexto. Nesse vídeo, o repórter parecia extremamente ofensivo. Especialmente no tratamento de crianças com deficiência mental ou física, Willi Weitzel fez comentários que foram realmente baixos. Para muitos espectadores, ele foi claramente longe demais, até mesmo fazendo o rapper alemão Manuelsen insultar Weitzel e sua mãe em um vídeo na internet. No entanto, agora está claro que os trechos do programa foram completamente retirados de contexto. Até as crianças que foram apresentadas no Willi Wills Wissen na época defenderam o repórter. Até mesmo Manuelsen se desculpou mais tarde e disse que Willi Weitzel é uma pessoa incrível e que ele estava muito errado em julgá-lo. Os próximos da lista são os desenhos animados dos Looney Tunes, a série em quadrinhos em torno de Pernalonga, Patolino e Piu Piu. Nos anos 1930, os filmes animados da Warner Brothers foram vistos pela primeira vez no cinema e não eram dirigidos explicitamente para crianças, mas principalmente para adultos. Por isso, temas políticos foram abordados repetidamente e estereótipos racistas foram reforçados.
E é exatamente isso que os Looney Tunes fizeram de forma inequívoca. Principalmente afro-americanos e africanos foram alvo de piadas racistas. A maioria dessas representações foram removidas gradualmente dos episódios, mas existem 11 deles, intitulados de Censored 11, que ficaram especialmente marcados de forma negativa na história da animação. Os Censored 11 eram tão problemáticos que foram banidos completamente da televisão e dos cinemas dos Estados Unidos em 1968. Por último, mas não menos importante, temos a série Era Uma Vez a Vida, dos anos 1980. Ela é considerada uma das séries clássicas absolutas e agora está disponível na Netflix. Quase nenhuma outra série infantil explica de forma tão ilustrativa e amorosa como o corpo humano funciona. No entanto, os criadores foram longe demais no episódio 3 da segunda temporada. Naquele episódio, o sistema imunológico humano é explicado e mostrado como os glóbulos brancos desligam as estafilococos, ou seja, bactérias particularmente persistentes com um gás venenoso. As bactérias se contorcem tossindo e gemendo no chão. É possível ouvir uma das bactérias ainda falando algo. E isso é o grito Oi Vei Gewalt, um grito judeu de aflição. A série causou um verdadeiro escândalo, pois os judeus foram aparentemente comparados com bactérias causadoras de doenças. O que também chamou a atenção nesse contexto foi o fato de que apenas a versão alemã continha esse grito. A versão francesa não tinha essa referência. O site oficial alemão da série até explicou que era uma referência consciente aos crimes do Reich alemão. A Hamburg Enterprises, responsável pela distribuição da série, declarou imediatamente que desejava ressincronizar a passagem. Além disso, um aviso foi integrado aos produtos em DVD e Blu-ray. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa nos comentários qual série infantil você acha que passou dos limites e se você lembra de algum outro momento chocante de uma série de sua infância. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.